Olá, você sabe o que é confiar em Deus? Confiar em Deus, na verdade, é muito mais do que acreditar nele. É você ter uma atitude de entregar a Ele todas as suas necessidades, tudo aquilo que você almeja, e você acreditar que Ele é capaz de suprir tudo o que você imagina. As Escrituras dizem, o apóstolo Paulo falando, que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A nossa confiança em Deus nos faz crer que Ele pode suprir tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo de que necessitamos e fazer isso com sobejo. Se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, se você é uma pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus, então fique conosco nos próximos minutos. Nós estaremos estudando a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E o tema do nosso encontro de hoje é a sabedoria de confiar no Senhor. O texto bíblico dessa lição está no capítulo 3 do livro de Provérbios. Mas, como eu sempre digo, nós não devemos ler apenas o texto que está como referência na lição. Nós devemos ler muito mais. E se você estudar todo o livro de Provérbios, você vai entender exatamente o que significa a sabedoria de confiar no Senhor. Portanto, vamos ver o que essa lição pode nos ensinar hoje e como nós podemos, a partir desta lição, entregar muito mais para Deus do que apenas uma fé que nem sempre é operante. É isso que nós vamos fazer hoje. E eu quero começar dizendo que confiar no Senhor é descansar na certeza de que, mesmo quando não compreendemos o caminho, Deus continua a controlar a nossa caminhada. Isso é confiar em Deus, tá bom? E o meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender que a verdadeira sabedoria se manifesta na confiança, na obediência e na dependência do Senhor. Veja só uma coisa, irmãos. Nessa lição, se você prestar atenção e estudá-la com cuidado, mais do que o comentário, eu diria, se você for além disso, você vai ver que confiar em Deus é uma demonstração de sabedoria e uma expressão da nossa fé. Isso é confiar em Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, está dito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que significa isso? Quantas vezes nós já lemos esse texto, mas acontece que nós não confiamos em Deus de verdade. Nós acreditamos que Ele é capaz, nós sabemos da sua onipotência, nós sabemos da sua onipresença, da sua onisciência, mas na verdade não confiamos em Deus. Isso é que é muito claro pelo nosso comportamento, na nossa conduta no dia a dia. Esse texto, amados, ele nos confronta a tendência humana de depender exclusivamente da própria capacidade de analisar, de escolher, de decidir e controlar certos acontecimentos. Porque quando nós confiamos em Deus de verdade, o nosso conhecimento, a nossa capacidade esvai-se diante da capacidade, da onipotência de Deus. Então é isso que nós precisamos entender, que confiar em Deus é mais do que simplesmente dizer da boca para fora que confia. É você de fato confiar prontamente nele. Porque confiar no Senhor significa reconhecer Deus. Aliás, reconhecer que Deus vê aquilo que nós não vemos, conhece o futuro porque Ele é onisciente e sabe qual caminho nós precisamos percorrer, porque Ele sabe que é o melhor para nós. Portanto, acredita nisso. A sabedoria bíblica, portanto, não consiste só em conhecer bons princípios e valores, mas em viver
diariamente na dependência de Deus. Irmãos, honestamente, será que nós temos feito isso? Será que nos momentos de crise nas nossas vidas nós de fato confiamos em Deus ou nós apelamos para outras coisas? Será que de fato, quando nós estamos passando por alguma situação de aperto, de angústia, nós realmente entregamos a Deus aquela situação e deixamos à vontade dele para que ele resolva aquilo? Ou nós queremos nós mesmos mexer do nosso jeito e resolver as coisas do nosso jeito? Nós precisamos aprender que confiar em Deus, além de uma demonstração de fé, é também uma demonstração do reconhecimento que devemos ter da sua capacidade. E mais do que a capacidade, o amor de Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E nós, eu e você, estamos incluindo, nós somos objetos desse amor. E se somos objetos de um tal amor de Deus, nós podemos ter certeza de que as coisas mínimas que nós precisamos, Ele pode suprir, e suprir de modo completo, sem que a gente tenha nenhum tipo de preocupação com relação a isso. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos confiar no Senhor o tempo inteiro, em todo o tempo, e não apenas em alguns momentos das nossas vidas. Nós precisamos deixar que Deus controle de verdade. E como nós podemos definir essa confiança que a gente está tratando? Amados, a confiança em Deus pode ser definida como um sentimento de segurança na capacidade ou na fidelidade que o outro pode revelar e demonstrar para a gente. E quando esse outro é Deus, nossa confiança deve ser ainda muito, mas muito maior. É isso que nós precisamos ver. Quando as Escrituras, irmãos, nos orientam a confiar no Senhor, elas nos convidam a depositar dele a nossa segurança, reconhecendo que Deus é verdadeiro, poderoso, fiel e incapaz de abandonar os seus filhos. A palavra dele diz no livro de Isaías, falando de uma metáfora, ele diz assim: ainda que uma mãe esquecesse de um filho que amamenta, todavia eu não me esqueceria de vocês. Então, se Deus se lembra de nós em cada instante, se Ele nos tem na sua presença em cada instante, por que temer? Por que não confiar de verdade nele, deixar que ele faça as coisas de acordo com aquilo que ele sabe que é melhor para nós? No livro de Provérbios, no capítulo 5, diz que não diz que nós devemos confiar no Senhor somente quando tudo estiver bem, mas de todo o coração. Isto significa, irmãos, que nossa confiança em Deus precisa ser sincera e precisa ser perseverante. Ou seja, nós não podemos andar meio que pé lá, pé aqui, sabe? Andando de qualquer jeito, cambaleando entre duas situações. Não. Com Deus nós precisamos confiar de verdade. É isso que eu e você precisamos fazer. É isso que nós precisamos de fato, dessa maneira que devemos nos relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus conhece quem confia nele de verdade. Se nós queremos ser de fato tratados por Deus como quem confia, nós precisamos confiar. O profeta Naum, ele declara no capítulo 1, versículo 7 o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, se nos momentos de angústia, de dificuldade, nos momentos de tribulação, você tem alguém que você possa confiar, então por que temer? Por que a gente faz tantas coisas para evitar tantas outras coisas, quando seria muito mais fácil confiarmos no Senhor de verdade? Amados,
Deus não nos observa de maneira distante ou indiferente. Ele conhece as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas limitações e mais, Ele conhece aquilo que nós tememos. Ele sabe de cada necessidade que temos. Por isso, é importante que você aprenda a confiar nele de verdade, a fazer com que ele de fato possa atuar nas nossas vidas fazendo aquilo que nós não somos capazes de fazer. É isso que nós precisamos. Por quê? Na linguagem bíblica, ser conhecido por Deus significa receber sua atenção, seu cuidado e sua proteção. É isso que nós precisamos entender. Que quando nós confiamos em Deus, Ele cuida e protege. Ele zela por nós, como filhos que somos dele, de uma forma muito diferente, muito especial. Nós precisamos entender isso. Porque quando a gente confia em Deus de verdade, a gente encontra paz, a gente encontra tranquilidade, sabe? Isso é confiança em Deus. A paz do cristão não depende da ausência de problemas. Precisamos entender isso. Porque confiar em Deus não significa que você está imune a dificuldades e a problemas. Mas a gente tem que saber que a presença de Deus, ela nos assegura qualquer solução diante de qualquer dificuldade. Veja o que o profeta Isaías declara no capítulo 26 e o versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então veja que Deus, ele nos assegura paz, nos assegura o sossego, a tranquilidade, mesmo diante de possíveis problemas que enfrentamos. Qual de nós não passa por problemas? Qual de nós não enfrenta crises? Amados, a mente que permanece firme em Deus não ignora os problemas. Claro que eles existem, e às vezes até mais do que sobre outras pessoas, mas nós nos recusamos, quando confiamos em Deus de verdade, a ser dominado pelas dificuldades, pelas lutas, pelas batalhas que enfrentamos. A confiança no Senhor impede que a preocupação ocupe o lugar da fé. A nossa fé se agiganta a partir do momento que nós confiamos mais em Deus, que nós entregamos para Ele aquilo que nós não temos como solucionar. Por quê? A confiança em Deus nos ajuda a vencer, entre outras coisas, o próprio medo. Quando a situação fica complicada para nós, nós temos condições de reagir por causa de nossa confiança em Deus e sair daquela crise, daquela situação de dificuldade. Por quê? O medo cresce quando olhamos somente para o tamanho dos problemas. Claro que isso vai acontecer. É natural que eu e você temamos quando as coisas que você tenta fazer não consegue, quando as dificuldades se avizinham, quando os problemas se agigantam. Agora, a nossa confiança cresce quando olhamos não para os nossos problemas, não para a nossa falta de problemas, mas mesmo diante de problemas, olhamos para a grandeza de Deus. Não tem aquele ditado que nós eventualmente falamos nas nossas igrejas, repetindo? Não olhe para o tamanho do seu problema, ou não diga que você tem um grande problema, diga que você tem um grande Deus. É isso que nós precisamos fazer. Diante de dificuldade, nós temos um Deus que é maior. Então veja, confiar no Senhor não significa que nunca sentiremos medo.
nunca teremos problema, nunca passaremos por dificuldades. Mas acontece que o medo não determinará, os problemas não determinarão, as dificuldades não determinarão as nossas decisões, porque cremos em um Deus, confiamos em um Deus que pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Essa é a grande diferença. A fé, portanto, não consiste em fingir que o perigo não existe. O perigo está aí, os problemas estão aí, mas em reconhecer que Deus é maior do que qualquer coisa que temos que enfrentar. Sejam elas ameaças, dificuldades, problemas e eu não sei mais o que, mas Deus é maior, Ele pode resolver isso. Agora, sabe por que nós não conseguimos ver a ação de Deus nas nossas vidas, dentro de nossas famílias, dentro das nossas lutas que passamos? Porque não entregamos a Ele de fato aquilo que precisamos entregar. Então é isso que nós precisamos fazer. Amados, veja só, quando surgirem situações que você não consegue controlar, não permita que o medo, a ansiedade ou a insegurança governe seus sentimentos, governe o seu coração. Tenha cuidado com isso. Quando as situações forem superiores à sua capacidade natural de enfrentar, saiba que você tem um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Sabe, esse problema que você está passando agora, que está sendo quase intransponível, deixa nas mãos de Deus e deixa que Ele vai agir e vai resolver para você. Confia nele. O problema pode ser grande, pode parecer difícil, mas aprenda a confiar. Ele vai solucionar isso para você. Pode ter certeza absoluta disso. Porque quando nós entregamos o problema para Deus, é Ele quem batalha por nós. É Ele quem luta por nós para resolver os nossos problemas. A palavra de Deus nos assegura isso claramente, que Ele tem cuidado de nós. Ele nos vê como filhos, como falhos, como fracos que somos, mas Ele sabe que nós podemos confiar nele, que Ele faz as coisas. Portanto, confie na providência do Senhor. Isso é muito importante. Confiar na providência de Deus significa crer que Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber a sua atuação. A Cassiane tem um hino antigo que ela diz naquele hino o seguinte, que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E é verdade, irmãos. Quando nós achamos que Deus não está atuando, Ele está atuando. Lembra daquela poesia, Pegadas na Areia? Quando a pessoa reclamou por estar andando sozinha nos momentos de crise mais difíceis da sua vida, porque havia apenas um par de pegadas na areia, e nos momentos bons havia 2 pares de pegadas. E quando a pessoa confronta o Senhor dizendo, por que o Senhor me abandonou? E porque nos momentos de maior crise da minha vida, o Senhor não estava do meu lado. E aí, diz o poema que ele responde dizendo, nos momentos de maior crise que você enfrentou, eu não estava do seu lado. Eu estava te carregando nos braços. E aquele par de pegadas que você viu eram meus e não seus. Então, para que a gente temer? Sabe? Provérbios capítulo 3, versículo 6 afirma que reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então é isso que nós precisamos de fazer, irmãos, é reconhecer, é ver a ação de Deus em cada momento. Reconhecer Deus em todos os caminhos significa incluí-lo em nossas decisões, em nossos projetos, em nossas escolhas. É isso que nós precisamos fazer.
e Ele vai atuar de fato de modo muito forte nas nossas vidas. Porque a providência de Deus nos sustenta nas adversidades. Os nossos problemas só se agigantam quando nós queremos enfrentá-los sozinhos. Mas eles se tornam pequenos quando nós os colocamos nas mãos de Deus. Veja o que declara o livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Claro, se mostrar frouxo aqui é você se colocar como quem vai resolver as dificuldades. Você não vai conseguir. Você não vai nunca fazer isso. Portanto, para que Deus te sustente em todas as suas dificuldades, em todas as suas adversidades, aprenda a confiar mais nele. Quando confiamos somente na nossa própria capacidade, a gente desanima e desanima muito facilmente. Por quê? Porque a gente não consegue, irmãos, encarar as dificuldades e solucioná-las. Isso é óbvio. Isso é claro. O ser humano, ele é teimoso por natureza. Mas nós precisamos aprender que confiar em Deus é muito melhor. Veja, a nossa confiança em Deus, ela vai expressar também a nossa fé. Por quê? A fé não é só acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele é fiel e age de acordo com a vontade dEle. Eu não posso esperar que Deus seja uma marionete que eu faço dela o que eu quiser. Eu preciso entender uma coisa: confiar em Deus é também aceitar que aquilo que Ele fizer é o melhor para nós. Não importa se isso que Ele fez foi algo que você não queria de jeito nenhum, que feriu seus sentimentos, te causou dores inclusive. Irmãos, quando eu perdi meu filho, há 21 anos atrás, um garoto de 20 anos, eu e Deus sabemos a dor que eu senti. Mas algo que me confortou muito fortemente foi algo que eu senti na minha alma no momento em que eu recebi a notícia da morte de meu filho. Dentro da minha alma, eu ouvi a seguinte voz: Jacildo, eu fiz o melhor. Irmãos, eu criei que Deus de fato fez o melhor. Mesmo eu tendo tido a pior dor da minha vida, o pior momento da minha vida foi aquele momento. E Deus naquele instante disse: eu fiz o melhor. Então, eu preciso confiar nisso de verdade. Porque confiar em Deus, por outro lado, não significa cruzar os braços diante de nossas responsabilidades. Significa fazer aquilo que está ao nosso alcance e entregar ao Senhor aquilo que ultrapassa as nossas forças. Eu creio que Deus de fato fez o melhor, mesmo Ele tendo levado meu filho, porque eu não tinha como controlar aquilo. Era algo muito superior a mim. Nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos, porque a presença dEle junto de nós é verdade. Em muitos momentos, amados, desejamos que Deus acabe com os nossos problemas. Mas veja o que a palavra do Senhor diz num dos textos mais repetidos das Escrituras, que é o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não importa se Deus não tirou o problema que você estava enfrentando ou está enfrentando. Não importa se Ele ainda não o retirou. Mas se você habita no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar em paz. A presença de Deus, eu repito, não elimina necessariamente uma tempestade.
mas nos oferece abrigo. E a gente passa por ela sem ter muitos problemas. Sabia disso? Além do mais, sabe de uma coisa? A confiança em Deus produz em nós algo que é muito importante: a perseverança. Olha só. Quem não confia, desiste quando não vê resultados imediatos. Quem confia, continua obedecendo, mesmo sem compreender todo o processo. Isso é verdade. Se você confiar em Deus, você jamais vai deixar de ver a mão dele, mesmo nos momentos em que a coisa parece estar fracassando. Você não vê nenhuma evolução na solução de um problema que você enfrenta. Então a gente precisa pensar nisso, sabe? É muito importante a gente ver isso. Veja só, alguns homens na Bíblia esperaram o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas sem estar entendendo direito o que estava acontecendo. Abraão. Quando Deus promete um filho a ele, ele vai esperar mais de 20 anos para que essa promessa se cumpra. E quando Deus fez a promessa, parece que ela se cumpriria no dia seguinte. Mas passaram-se mais de 20 anos. Davi, quando foi ungido rei, era um garoto. Quando ele assumiu o trono, ele já era um homem formado. Ele teve que passar por um processo de maturação, de crescimento, de entendimento do que era a função de um rei. Embora ele não estivesse entendendo aquilo quando estava passando pelo processo. E José? O que dizer de José? Seus sonhos, seus devaneios e tudo o que se passava na cabeça de José. De repente ele é vendido como escravo, ele é preso de forma injusta, ele é esquecido na prisão, mas em momento algum ele disse que desacreditou no plano que Deus tinha na vida dele. E no final ele diz: vocês me tentaram fazer mal contra mim, mas Deus sabia o que é que estava acontecendo. Irmãos, esses homens, Abraão, José, Davi, eu poderia listar outros aqui, não foram perfeitos, nenhum deles, nem Abraão, nem José e nem Davi. Todos eles cometeram falhas, todos eles cometeram erros, e erros graves inclusive. Sabe, mas aprenderam que as promessas divinas se cumprem no tempo do Senhor e não no nosso tempo. Então a gente precisa entender isso, precisamos confiar e saber que Deus, no tempo dele, é que ele cumpre as promessas que ele nos faz. A verdadeira confiança, portanto, aparece quando continuamos firmes durante o silêncio e a espera. Olha só uma coisa interessante. Nunca interprete a demora de Deus no cumprimento das suas promessas como abandono. Continue orando, trabalhando, obedecendo e esperando. E você vai ter certeza depois de tudo isso que ele vai cumprir a sua promessa. Confie de fato na proteção de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Confiar na proteção de Deus é entregar o coração à segurança de que estamos sob seus cuidados. Provérbios capítulo 18, versículo 10 declara o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Quer mais do que isso? Sabe, irmãos, nós não desfrutamos mais de Deus porque de fato não confiamos nele. Nos falta a sabedoria que precisamos ter para confiar nele de verdade. A proteção de Deus não significa que nunca passaremos por dificuldades. Repito isso já pela 4ª vez nesse vídeo. Significa que nenhuma circunstância poderá nos separar do cuidado, do amor e dos propósitos de Deus.
Isso é o que nos importa, é isso que nos interessa. A proteção de Deus é algo que nós podemos confiar, porque ela nunca falha. A proteção humana, por mais forte, por mais clara que ela seja, ela tem limites. Agora, a proteção de Deus não. Olha o que o salmista diz no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Às vezes, quando nós estamos passando por uma crise, nós pensamos que Deus nos abandonou. Nós pensamos como aquela pessoa do poema, da poesia Pegadas na Areia. Deus me abandonou no momento de maior crise. Não foi isso. Ali é que Ele estava mais perto da gente. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor não é socorro distante, mas é um socorro bem presente. Ele está perto quando enfrentamos situações que nos afligem. Precisamos entender isso. Sua proteção pode ocorrer por meio de um livramento, de uma orientação, de uma pessoa ou de uma porta fechada, ou da força que Ele concede para suportarmos uma situação. Isso é muito importante. E sabe de uma coisa, irmãos? A confiança nos leva a obedecer. Portanto, confiar em Deus não é algo só que nos possibilita receber dele aquilo de que necessitamos, mas nos possibilita também nos mantermos mais obedientes à sua palavra, ao que ele nos determina. Não existe, portanto, verdadeira confiança sem obediência. Nós precisamos entender isso. Se afirmarmos confiar em Deus, mas rejeitarmos suas orientações, nossa confiança permanece só no discurso. E esse tem sido o grande problema da humanidade. Esse tem sido o grande problema dos cristãos ao longo dos tempos. A gente fala que confia, mas não deixa que as coisas estejam nas mãos de Deus. Veja o que Provérbios capítulo 3, versículo 7 nos declara. Não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso é o que nós precisamos fazer. Porque quando nos aproximamos de Deus, com certeza, nós estamos nos afastando daquilo que é errado. Ser sábio aos próprios olhos é considerar a própria opinião superior à vontade de Deus. E isso vai desaguar-se aonde, no final das contas? No pecado. Quando nós achamos que não tem problema, que não vai acontecer nada, que isso, que aquilo, e aí a gente erra. Confiar é obedecer, mesmo quando a orientação de Deus contraria a nossa vontade. Sabe, irmãos, e isso é muito difícil, porque o ser humano é egoísta. Todos nós temos isso na nossa natureza. Queremos estar no controle, queremos estar no comando, e isso impede muitas vezes a ação de Deus nos cuidados que Ele tem para conosco. A confiança alcança a administração de tudo que temos e até daquilo que somos. A confiança em Deus também se manifesta na maneira como administramos os nossos recursos. Seja bens, sejam talentos, seja qualquer coisa de que você dispõe ou que você controla. A maneira como você confia em Deus vai determinar de o que jeito você vai administrar isso. Isso é importante. Honrar ao Senhor com os nossos bens, com os nossos talentos, com aquilo que temos, significa reconhecer que tudo que possuímos procede dele e deve ser usado com responsabilidade, gratidão e generosidade. Isso vale a pena. Amados, demonstre sua confiança em Deus por meio da obediência.
Observe se suas escolhas, seus relacionamentos, suas palavras e sua administração dos bens que você possui estão de acordo com os princípios e valores que estão nas Escrituras. Para isso, é óbvio que você precisa conhecer as Escrituras. Algo que hoje falta muito, mas muito no nosso meio. Algo que está nos prejudicando no nosso relacionamento com Deus, porque desconhecemos a sua palavra. Amados, o relacionamento adequado com Deus, conforme revelado nas Escrituras, exige plena confiança nele. Não dá para você manter um bom relacionamento com Deus se você não acredita que Ele é Deus, que Ele pode fazer aquilo que Ele pode fazer. Se você não tiver esse tipo de comportamento, você vai ter dificuldades de manter um bom relacionamento com Ele. Provérbios nos ensina que essa confiança não consiste em uma emoção passageira, mas em uma decisão diária de depender do Senhor, reconhecer sua direção e obedecer aos seus mandamentos, aos seus princípios, aos seus valores. Isso nós precisamos entender. Confiar no Senhor de todo o coração significa abandonar a ilusão de que conseguimos controlar qualquer situação. Na verdade, não conseguimos. Tiago, quando escreve sua carta, quando ele escreveu sua carta, aliás, ele disse assim: o que nós somos para dizer que faremos isso ou aquilo? Para dizer que vai ou não vai a algum lugar? Ele diz o seguinte: antes nós precisamos dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo, iremos aqui, ali ou em outro lugar. Isso é importante a gente saber, irmãos, porque de fato Deus, Ele tem o controle de tudo que nós temos e somos em suas mãos. Se confiarmos mais nele, mais comunhão com Ele também teremos. A confiança em Deus traz segurança para caminhar, tranquilidade para descansar e coragem para enfrentar o futuro. Quem confia no Senhor não possui todas as respostas, nunca vai ter, mas sabe em quem depositar a sua fé. Isso vale a pena. E para que esse vídeo não fique tão longo, eu quero passar para as nossas aplicações. Espero que você compreenda isso. Primeira, entregue ao Senhor aquilo que você não consegue controlar. Mas se você tem alguma coisa que acha que controla, entrega para Ele também. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Apresente a Deus suas preocupações, necessidades e temores, reconhecendo que Ele possui poder para agir e tem sabedoria para decidir o que é melhor para nós, para mim e para você. Portanto, entregue ao Senhor aquilo que você consegue, que você não consegue controlar. Segundo, consulte a vontade de Deus antes de tomar decisões. Agora, se você fizer isso, aprenda que você tem que deixar nas mãos dele, de fato, aquilo que você está pedindo para ele resolver, para que ele fale qual é a vontade dele. Ore, examine as Escrituras e procure orientação madura, evitando agir somente com base na emoção e na sua própria opinião. Ore, veja o que a Bíblia diz a respeito, espere, e você vai ver que as coisas modificam rapidamente. Terceiro, permaneça fiel durante o tempo que você estiver esperando. Como eu falei de Abraão, de José, de Davi, e tem tantas outras pessoas que fizeram isso. O próprio Noé, sabe? Então, enquanto você estiver esperando, não abandone a oração, a comunhão, a obediência,
porque a resposta ainda não chegou. A demora não significa que Deus perdeu o controle ou que não vai te responder. É só você aguardar. Quarto, demonstre sua confiança por meio da obediência. Sabia disso? Afaste-se de práticas que contrariam a palavra e escolha aquilo que agrada ao Senhor, mesmo quando isso exige renúncia. Sabe? Mateus fala que nós precisamos renunciar se queremos agradar a Deus. É isso que nós precisamos fazer. E quinto, honre a Deus com seus recursos e com toda a sua vida. Lembre que o maior bem que você possui é a sua vida. Portanto, entregue-a nas mãos de Deus e deixe que Ele faça o que for melhor para você, o que for melhor para a glória dEle. E você vai ver que Ele sempre te dará aquilo que é mais importante. Amados, quem não é sábio o suficiente para confiar em Deus, confia no seu próprio entendimento. Caminha limitado pelo que consegue ver, mas quem confia no Senhor caminha sustentado por aquele que conhece o fim de todas as coisas desde o princípio. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.